Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Arrou! Hoje eu vou falar a respeito da conexão da mulher moderna com as deusas. Muitas vezes a gente está identificado com essas deusas e a gente nem sabe muito que conexão é essa. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês. Por exemplo, a gente conhece Artemis, que também é conhecida como Diana, né? Ela se identifica com as mulheres, né? Que são mulheres independentes, são mulheres que vivem a sua liberdade numa intensidade muito grande. São mulheres que não têm muita preocupação em ter que casar, ter que se relacionar para ser felizes. Ela meio que se basta, né? São mulheres que gostam de romper, às vezes, a barreira dos seus limites. São mulheres que são envolvidas com esporte, com a natureza, amam os animais, estão sempre em busca de viagens, gostam de conhecer outros lugares, gostam de conhecer pessoas novas. Então são mulheres assim que têm uma natureza individual, né, muito grande. Então elas não têm uma carência afetiva, não têm uma necessidade de estar com o outro com tanta intensidade. O que não quer dizer que elas não busquem um companheiro, elas só não vivem à procura disso, elas só conseguem lidar muito bem com o aspecto de muitas vezes ficarem sozinhas para se divertir, com amigas e se divertir às vezes sozinhas. Enfim, a Diana, que é Artemis, né, também, ela representa toda mulher independente, toda mulher que busca sua plenitude através da sua liberdade. Essa é a identificação dessa deusa. E vamos falar agora da Perséfone, que também é conhecida como Coré, né? A história da Perséfone é uma das histórias mais bonitas que tem, pelo menos que eu acho. E ela fala muito de mulheres que a regência dela, né? Ela indica mulheres assim que vivem muito de forma paralela do mundo espiritual e o mundo físico, né? Elas se dividem entre o mundo astral, né? Tudo aquilo que envolve os mistérios da vida e a realidade, né? São mulheres reservadas, são mulheres que não gostam de ter a sua vida exposta, são mulheres que normalmente têm uma mediunidade, uma sensibilidade bem apurada e na maioria das vezes são mulheres que têm uma jovialidade de alma que percorre a vida inteira. Então são aquelas mulheres que na maioria das vezes a alma delas consegue ter uma pureza e uma inocência mesmo numa idade mais madura. E muitas vezes isso acaba levando elas a serem influenciadas não por imaturidade, mas às vezes por inocência, porque essa alma continua vivendo dentro de uma filosofia um pouco, às vezes até infantil, né? Mas é uma deusa que fala muito do mundo sombrio, das nossas sombras, né? E as mulheres que são regidas por ela são mulheres que têm essa capacidade, essa percepção de captar a sombra do outro, de captar com muita sensibilidade a luz e a sombra. Então são mulheres que normalmente têm uma mediunidade, uma percepção extrasensorial um pouco mais aguçada que as outras mulheres. Agora a gente vai falar a respeito da deusa Atena, que também é conhecida como Minerva. Essa deusa ela representa as mulheres que são mais racionais, mulheres que buscam através do campo profissional uma realização. São mulheres que muitas vezes abrem mão de muitas coisas, né? Abdicam de muitas coisas na vida para se realizar profissionalmente. São mulheres com uma característica muito justa, muito honesta, e são mulheres que têm como prioridade defender a causa das pessoas que elas muitas vezes consideram que estão sendo injustiçadas. São mulheres muito trabalhadoras, são mulheres que têm um tino profissional e uma capacidade intelectual muito grande, mas são mulheres que têm uma certa dificuldade de lidar com o seu emocional, porque normalmente elas racionalizam muito aquilo que elas sentem. Então elas têm às vezes dificuldade de se relacionar com o outro, porque elas tentam entender através da razão coisas que são vividas pelo coração. Então
essa deusa em especial, né, Atenas, que é a Minerva também, ela rege as mulheres, que são mulheres que têm um desempenho profissional muito grande, mas que têm uma certa dificuldade de lidar com o seu emocional. E lidam muito bem com questões que envolvem justiça, que envolvem o campo de tentar resolver questões das pessoas que têm algum tipo de sofrimento ou algum tipo de desigualdade. Elas vestem um pouco essa camisa, mas têm dificuldade de lidar com os seus sentimentos. E agora eu vou falar um pouco também da Héstia, né? Que é uma deusa que rege na mulher moderna mulheres que são mais introspectivas, que não têm muita facilidade de fazer muitos amigos. Ela é um pouco mais seletiva, né? Ela é mais silenciosa. Ela se volta muito para as filosofias, né? Pelos ideais de vida. Então ela tem uma tendência, às vezes, a se voltar para religiões ou para a sua religiosidade. São mulheres assim que têm uma alma normalmente mais antiga, então elas carregam uma sabedoria diferenciada. Então elas acabam não se relacionando muito com todas as pessoas e sendo às vezes vista como uma pessoa um pouco mais fechada, um pouco mais reservada, por conta dessa sabedoria de alma que elas têm. São mulheres que buscam o espiritual ou a filosofia como um alento para sua alma, exatamente porque elas vieram com uma sabedoria diferenciada. E são mulheres que, através do seu poder mental, né, elas conseguem realizar muitas coisas, mas são mulheres que têm uma tendência muito grande à solidão, caso elas não descubram que elas podem usar essa sabedoria para compartilhar com outras pessoas. Elas acabam se tornando muito reservadas, muito introspectivas e às vezes solitárias. Hera, também conhecida como Juno, é uma deusa que rege mulheres que normalmente defendem muito a ideia do casamento, né? Elas protegem muito essas questões que envolvem relacionamentos matrimoniais. Então são mulheres assim que levam o casamento ali com muita dedicação e ao mesmo tempo são mulheres que têm várias habilidades ao mesmo tempo, que são excelentes mães, excelentes mulheres, donas de casa, excelentes profissionais. Elas meio que se dividem em várias mulheres ao mesmo tempo. Mas são mulheres extremamente conservadoras, são mulheres que são capazes às vezes de manter um casamento com muita dificuldade, um casamento que às vezes pode passar por turbilhões, por conta dessa ideia formada do matrimônio, por conta dessa ideia formada da importância da família e da casa e da vida matrimonial. Normalmente são mulheres que, quando elas são solteiras, elas têm uma vida bem ativa, uma vida social bem intensa. E quando elas se casam, na maioria das vezes, elas podem correr o risco de se afastar do seu círculo social e viver só para a sua família. Então são mulheres assim que têm uma característica de um potencial profissional muito bom, mas a grande marca é essa estrutura de proteção à família. Bom, agora a gente vai falar de Afrodite e Vênus, né? Também conhecida como Vênus, que é a deusa do amor, né? As mulheres regidas por essa deusa, que é uma deusa linda, né, e muito conhecida, são mulheres que têm uma amorosidade, têm uma necessidade de viver todas as suas histórias de amor. Então, são mulheres que carregam um magnetismo muito forte, e isso às vezes é bom e às vezes pode ser perigoso, porque às vezes elas podem, sem querer usar esse magnetismo, seduzindo, atraindo pessoas que podem não ter a mesma frequência energética que elas. Então são mulheres que, na maioria das vezes, podem ter não necessariamente uma beleza que chame a atenção, mas que tem um poder de um encanto que é um encanto diferenciado. São mulheres que amam com muita intensidade, mas também se desprendem do sentimento com a mesma facilidade. Então, essa deusa é uma deusa que rege as mulheres que vivem aquela intensidade do amor
E que quando a vida afetiva está boa, tudo está maravilhoso. Quando a vida afetiva não está tão boa, isso mexe com todo o campo de vida dela. Ela tem uma necessidade de viver para os sentimentos dela. Mas é uma deusa maravilhosa porque rege o amor, né? Finalizando o vídeo, eu deixo a dica para quem quiser conhecer melhor o trabalho do resgate do poder feminino, no qual eu associo o poder dessas deusas e de outras deusas ao nosso cotidiano, né? É o nosso aprendizado com essa linguagem arquétipica de todas essas deusas que regem o universo feminino. Quem gostou, dá seu like, se inscreve no canal e vai lá na página do Facebook conhecer mais um pouquinho do meu trabalho. E se quiser entrar em contato, deixe seu e-mail, que você vai ser muito bem atendido. Arro.